ninguém supera Deus em abençoar a gente. O Senhor é contigo e te guarda. Shalom, pessoal. Que gostoso chegar até você nessa quarta-feira. Hoje é um dia de bênção. Vamos nos juntar agora para cultuarmos a Deus, para receber uma palavra de bênção, para receber uma oração que vai transformar e tocar a tua vida. Eu sei que hoje é um dia preparado pelo Senhor, e todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Final do dia às vezes está acabando, no outro dia tem uma nova porção da misericórdia dele, sobre a tua vida, sobre nós, sobre o Brasil. Eu convido você agora a não só assistir, mas também enviar o link para seus amigos, para seus parentes. Nós estamos sabendo que gente de longe, do Nordeste, gente até de fora do Brasil tem participado dos cultos. Por quê? Porque alguém daqui se lembrou e mandou o link. E você que não é inscrito ainda no canal, coloque lá no YouTube e se inscreva. Dá um clique lá naquele botãozinho, se inscreva, e dali fica fácil, porque você sempre recebe mais informações daquilo que está rolando aqui na igreja, beleza? Lembre-se, nossas informações são pelo WhatsApp. Você vai ver um número aí do WhatsApp, e você tem que se inscrever ou colocar o seu contato, para que a partir daí a gente possa incluir você na lista de transmissão. São coisas da modernidade, mas a gente tem que fazer isso porque esse é o meio que o Senhor tem nos dado. Já faz mais de 2 meses que nós estamos chegando até a tua casa. Você não está vindo até a igreja, mas nós estamos chegando até você, e todo o nosso esforço é para que você não desfaleça na sua fé. Ao contrário, que você saia mais fortalecido, mais abençoado. E nesse culto o Senhor vai falar com você. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar, e vamos pedir que a presença de Deus invada a sua casa. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós hoje estamos clamando ao Senhor neste momento. Estamos iniciando este culto pela internet. Senhor, obrigado, porque nós estamos usando este meio para chegar até as famílias, até as pessoas. E esse meio tem sido eficaz, porque a tua palavra não volta vazia. Senhor, hoje nós nos baseamos nesse texto de Isaías, que a tua palavra fará tudo pelo qual ela foi enviada. Que haja cura, que haja transformação, que haja aumento na fé, que haja alegria. E eu abençoo esta casa, abençoo esta pessoa que nos assiste agora. No nome de Jesus, que os teus anjos agora mesmo façam um cerco de proteção a esta pessoa, e abençoe, e essa casa seja invadida, esta sala seja invadida com a tua presença. Senhor, agora aqui nós fazemos um trono de adoração. Vamos nos juntar, centenas de casas ao mesmo tempo, adorando ao Senhor, porque tu és o único Deus em quem servimos e em quem confiamos. Eu te abençoo no nome de Jesus, amém. Vamos nos unir e vamos adorar o Senhor junto. Se levante se você quiser, não fique aí sentado dormindo com um cobertor, mas se prepare para cultuar como se você estivesse aqui, estivesse na igreja. E vamos adorar o Senhor. Agora, se una a nós. Vamos adorar, vamos bendizer a Ele, pois Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos aí agora onde você está. Comece a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aquele que é poderoso, aquele que é digno, aquele que é majestoso. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos levantar um altar de adoração esta hora a ti, ó Rei dos Reis. Que essa unção, que essa adoração chegue até o trono. Que o Senhor receba o nosso louvor. Oh, 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 oh.
Somos teus filhos, clamando por ti. Ora vem, Senhor. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Declare isso mais uma vez. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Aleluia! Só tu és. Água em vinho tornou, vista ao cego entregou. És único Deus, único Deus. A escuridão dissipou, meu coração restaurou. És único Deus, único Deus. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, tu és. Oh, só tu és, tu és. Água em vinho tornou, vista ao cego entregou. És único Deus, único Deus. A escuridão dissipou, meu coração restaurou. És único Deus, único Deus. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres,
Deus de poder, tu és, Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Nada temerei. Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Se Deus comigo está, ninguém impedirá. Se Deus comigo está, em nada temerei. Nada temerei. Majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, Deus majestoso, Deus poderoso, igual a ti não há nenhum outro. Deus de milagres, Deus de poder, tu és, Aleluia. Te adoramos, Jesus. Em ti nós confiamos, ó Deus. Em ti nós confiamos, Senhor. Dei tantas voltas e os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. Cante isso. A tua promessa sempre estarás de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança. Meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez, Jesus.
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estarás de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Como exército, levante-se e comece a declarar o quão o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é maravilhoso. Comece a se levantar como um exército e comece a declarar com todo o seu coração. Oh, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Aleluia, Jesus. A tua promessa sempre estarás de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Meu Deus jamais falhou. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Oh, nosso Deus não falhará. Confie, confie, Ele é o nosso Deus. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu do impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que
Exalte o nome do Senhor. Glorifique e exalte o Rei dos Reis. Nós exaltamos aquele que está acima de sobre todo nome, aquele que o seu nome tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, meu irmão, eu te convido nessa hora a declarar quem o Senhor é na sua vida, o quem o Senhor tem sido na sua casa, em tempos tão difíceis que nós temos vivido. Mas Ele tem sido Deus, Ele tem sido fiel a você, a sua casa, a sua família, e Ele nunca te desamparará. Aleluia, Santo, Santo. No início era só palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de puxou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Ele é quem governa, teu é o reino, tua glória acima de todo nome. Declare, a morte ele venceu, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. E os céus proclamam a tua glória, te adora, todo joelho perante a presença do Rei dos Reis, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Porque tu é agora, teu é o reino, tua glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. É o nome de Jesus que nós devemos clamar. E a palavra de Deus nos ensina: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meu irmão, minha irmã, o nome de Jesus é o nome poderoso, é a quem nós clamamos, a quem nós buscamos. Este nome tem poder, é o nome que nos acode, nos ajuda. Ele responde quando estamos com problemas. Como vale você orar? Como vale você buscar a Deus?
Eu hoje quero conversar com uma pessoa aqui da igreja que também tem sido levantado por Deus. Eu quero chamar aqui o Guilherme, é meu genro, casado com a Raquel. E o Guilherme tem experimentado. Guilherme, vamos sentar aí. Pega, por favor, um microfone. Ele tem experimentado nesta fase uma coisa muito bonita que eu pedi que ele compartilhasse conosco. Guilherme, tudo bem? Tudo bem? Fala aí no microfone para as câmeras, tá ok? Eu tô acostumado a ficar do outro lado, por isso. Sim, não é fácil. A vida do artista não é fácil. É verdade. O Guilherme, ele trabalha na Colgate, ele trabalha na área de logística. Mas nessa pandemia, ele ficou em casa, né, Gui? Sim. Você está Sim. trabalhando de casa. Sim. E você mudou de casa recentemente? Sim, tem uns 2 meses. 2 meses. Fala bem pertinho. Um do pouquinho microfone. mais de 2 meses, acho. E você fez uma coisa lá no fundo da sua casa. O que foi? Eu tenho um escritório, né? Escritório. Que já foi a primeira resposta de oração, porque eu precisava de uma área... Reservado. É. Sem interferências. Exato. Nem de pessoas, nem de cachorros. Sim, eventualmente não tem como segurar, né? Mas, principalmente pessoas. E você me contava, Gui, que você começou a ter um período de oração mais consistente nessa pandemia. Como é que foi? Foi. Eu sempre, desde criança, sofri muito com ansiedade e com muita falta de atenção, né? Então, para mim, isso sempre foi um obstáculo para poder focar em qualquer coisa que eu faço. Sempre. Você quer dizer que você tinha dificuldade de focar, de ter atenção parada? Sim. Então, para mim, ouvir uma pregação, aula, prestar atenção numa reunião, essas coisas para mim sempre foi um desafio. Então, eu comecei a ter uns... Assim, desde o começo do ano, desde da semana profética, no começo do ano, Sim. eu comecei a perceber algumas chamadas de Deus, né? Alguns estalos assim, que foram começando a falar e ao longo do tempo foram construindo algumas ideias na minha cabeça que eu sabia que não eram minhas. E aí eu lembro na semana profética, eu não lembro de nenhuma palavra, mas eu lembro de uma frase que falaram que era para abrir a boca. Abrir a boca. E esse negócio ficou comigo. E ano passado, para mim, foi um ano muito complicado também, né? A Juba contou domingo. Sim. E a gente chegou até a compartilhar junto. Um dia que eu fui na casa, a gente foi conversando uma tarde toda, né, Ju? Cadê? A coach também. Assim, a gente falando como é que foi o ano, né? Meu irmão faleceu no ano passado, no começo do ano. Profissionalmente também foi um ano muito difícil para mim. Mas, assim, mas vencemos. E na semana profética, acompanhada dessa palavra, eu senti claramente Deus falando comigo. Você, ano passado você cuidou das suas coisas. Esse ano você vai cuidar das minhas e eu cuido das suas. Boa proposta. Eu achei desigual com ele, né? Para mim tá ótimo, mas eu confio em Deus. E aí, quando a gente mudou de casa, a gente foi arrumando as coisas e eu percebi que eu ia ter aquele lugar que eu sempre quis ter. Que era um lugar para eu poder me concentrar, poder focar e tudo, a gente foi construindo. E foi o último cômodo da casa que a gente foi arrumar. E aí, um mês atrás, mais ou menos, eu compartilhei isso no sábado, no Impulso, né? Na verdade, no Impulso eu compartilhei eu lembrei o que eu compartilhei um mês atrás, que foi um dia que eu acordei, e eu estava com uma música na cabeça, e assim, sábado, tranquilo, assim, em casa. E aí eu levantei e falei assim, amor, eu coloquei a música no Spotify, que era uma música que eu usava para orar, há uns 15 anos. E aí eu fui para a sala e eu fui começar a orar. E para mim sempre foi aquele negócio, eu vou orar, mas as coisas vão demorar para acontecer. A gente que é ansioso, né, a gente que luta com isso, a gente sempre quer a gente é muito imediatista. Então se a coisa não vai me resolver na hora, por que eu vou me importar em fazer? Mas assim, eu comecei a lembrar daquilo ali e falei assim, eu vou orar, mas vai demorar dias para eu recuperar aquelas experiências que eu tive no passado e tudo assim, de estar numa geladeira espiritual. E eu comecei a orar, assim, a música começou aí e eu achei que eu ia conseguir ler a Bíblia, mas eu só consegui chorar e abraçar a Bíblia. E como se Jesus estivesse entrando na sala e me dar um abraço, sabe? Tipo, matando a saudade daquele momento, assim, como se Deus estivesse com a expectativa de recuperar esses momentos que ele tinha comigo. Sim. Então, Deus estava sentindo falta de você. Sim. E eu nessa correria toda e tudo,
nessa loucura tudo que desde o ano passado na minha vida, e as coisas foram só toda semana, tipo, vindo uma notícia ruim, e a gente acaba com a mente muito ocupada. E coisas ruins. Exato, e achando que a gente nunca vai ter tempo para orar. A gente pergunta para as pessoas, eu pergunto muito para os meninos, vocês estão orando? Falam, minha vida está muito complicada, a minha vida está muito difícil, você não tem noção de como é muito difícil separar um tempo para orar. E uma coisa que eu orei naquele dia, uma coisa que eu já vim orando, eu falei assim, eu não quero depender de crises para eu recuperar um nível de intimidade com Deus, para eu trabalhar a minha intimidade com Deus, porque foi o que eu falei no sábado do Impulso. Quer ver um Guilherme de oração? É ver o Guilherme desempregado. Perdeu o emprego, joelho no chão, vamos orar. Quando aperta o calo, o cara vai buscar Deus. Oferta e não sei o que, tá lá, apertou o calo, vamos orar e não sei o que. Falei assim, recuperou, trabalho, amém, glória a Deus, vamos testemunhar, não sei o que. Começou, aí pronto. Não, agora minha vida está muito ocupada. Muito difícil agora separar um tempo de oração. Você percebeu que isso não estava correto? Não estava. Aí o que você fez? Aí, assim, eu falei que eu tenho esse problema com atenção. Déficit de atenção. Sim. E aí, eu lembrei de uma ideia que eu tive há muito tempo, sei lá, uns 2 anos. Aí eu falei assim, cara, acho que agora é o momento. Eu já tinha começado a ter um tempo de orar, então para mim é difícil eu orar e me concentrar. Então, às vezes eu estou orando para alguém, de repente me vem alguma coisinha, uma lembrança de uma coisa do trabalho, eu já começo a parar, já começo a lembrar do negócio, não sei o quê, e aí já foi. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa, lá em casa de vidro, a Raquel é a rainha da sucata, né? Então sempre tem garrafa velha em casa, sempre tem alguma coisa que ela acha que ela vai, vamos fazer uma decoração. Você não entende de arte, Gui, ela é uma pessoa artística. É muito à frente na minha mente. É verdade, assim, eu sou muito... Pessoas assim, elas pegam coisas e transformam. Elas estão muitos passos Mas continua à frente. com a garrafa, vamos lá. Aí eu peguei a garrafa de vidro, e eu botei uma vela em cima. Queimei uma vela e deixei ela no topo, na boca da garrafa. Eu falei assim, toda vez que eu vou orar, eu vou acender essa vela e eu vou ver a vela acesa, eu vou lembrar o que eu estou fazendo. Porque a minha memória é visual, então assim, é outro desafio. Então eu só lembro daquilo que eu olho, que eu vejo. Então por isso que o caderno é cheio de anotação, eu uso 2, 3 cadernos ali, muito rápido, porque senão eu esqueço. E aí eu falei assim, não, agora eu não vou orar sentado, vou orar de pé, porque é muito confortável, eu pego no sono. Eu tenho facilidade para dormir. Quer dizer, você está trazendo, você está vendo que você que passa os perrengues para orar, não é só você. Não é só você. Cada um tem a sua dificuldade. E essa vela, eu estou preocupado porque eu fico pensando o genro do pastor acendendo vela. Eu quero explicar para você que não é para você acender vela, mas é apenas um símbolo para ele que fez sentido de concentrar. Porque enquanto a vela estava acesa, o que você entendia? Eu lembrava que eu tinha que fazer, que eu estava ali para orar. Sim. Como se o seu altar tivesse também diante de Deus aceso. Sim. Depois, com o tempo, foi criando mais significado. Sim. Então eu estava orando e já via começar a cera escorrendo, e falei assim, quanto mais cera nessa garrafa, mais tempo com Deus eu tive. Entendi. Porque eu estou acendendo essa velhinha, mas não é só para a hora que eu estou orando, é para a hora que a meditação, a hora que eu vou lá pelo meu pastor, que eu coloco a foto dele lá na garrafa. Excelente ideia! Eu estou brincando, não tem foto, não. Você quer? Eu arrumo uma para você. Não, eu tenho na minha mente aqui, meu coração. Na minha mente, o coração. Tá ok. Aí foi começando a vai orar. Aí eu já estava levantando, falei assim, cara, já levantando, já me animar, para acender minha vela. Eu falei assim, eu vou orar, já vou ficar um tempo. E aí foi quando começou a ser, dedicando mais tempo de oração, a gente percebendo algumas coisas já diferentes acontecendo. Foi quando eu te falei, cara, preciso... Aí eu vou agradecer o meu amigo Adriano, que uma vez falou no discipulado, não sei onde que ele falou assim, cara, vai lá, senta com ele na sala lá, porque vale a pena. Acho que foi o dia que você deu testemunha aqui, eu tô gaguejando que eu tô nervoso, mão suando. Calma. Vamos chegar lá. É só para o mundo todo, fica tranquilo. Worldwide. E aí ele falou assim, cara, eu lembrei do Adriano falando assim, eu preciso falar lá, porque senão eu vou esquecer dessas coisas, depois de compartilhar. Depois quando eu vim aqui na tua sala para compartilhar. Sim. Aí eu falei assim, vou contar da vela, que se for heresia, eu já vou tomar uma no queixo e já fico na... Você arruma para minha cabeça, o que eu vou explicar dessa vela agora? Exato. Aí foi quando começou mais tempo de oração. E assim, eu comecei a criar um ambiente onde para mim é prazeroso estar. Que bom. Por quê? Porque às vezes,
a gente não tem chamado para orar ajoelhado no milho. Então, e eu estava lembrando, ontem eu lembrei de um texto, que é Gênesis 18, quando fala de Abraão, que quando Deus estava passando pela propriedade de Abraão, assim, acho que depois do Éden, se não me engano, acho que é a primeira passagem que fala de Deus realmente ali na terra. E aí Abraão não perde a oportunidade de chamar Deus para ir para a casa dele e faz uma ceia para Deus. E depois daquilo ali, ele ainda recebe a palavra, a confirmação da própria boca de Deus, falando que viria um filho. Então o milagre viria para ele. Assim, então, eu usei isso me ajudou a confirmar, sabe? Sim. De criar um momento onde, primeiro, onde eu tenho prazer em estar com Deus. E aí, assim, isso para mim faz fluir a oração, porque eu tô aproveitando aquele momento, muito mais do que orar, do que pedir, do que suplicar, de orar para interceder pelos outros, é um momento onde eu tenho prazer em estar. E aí, assim, eu achando que ia ser muito difícil para mim orar por 5 minutos, quando eu coloco as músicas e eu começo a ver, às vezes eu tenho que segurar a onda, porque eu tenho que começar a trabalhar, porque senão também tem que equilibrar. Você faz isso de manhã, então? Sim, é uma coisa que eu fiz, eu vou separar a primeira hora. Ok. E aí, assim, vou acordar um pouco mais, eu estou acordando um pouquinho mais cedo e começando a trabalhar um pouco mais tarde. E Deus tem sido tão bondoso, porque nesse momento que eu estou orando, no começo da manhã, era o momento que as pessoas começavam a me bombardear de mensagem. Foi nem mensagem está chegando de manhã. Então, eu estou vendo Deus cuidando desses detalhes. Assim. E você me comentou que depois que você começou a ter sequência de oração, mais habitualidade na oração, você tem visto a engrenagem funcionar e muitas coisas que você não estava alcançando, você tanto está alcançando pessoalmente, como também está gerando nos seus discípulos uma vida de oração. Você tem visto isso? Sim. Na semana passada, no sábado retrasado, eu compartilhei isso com eles. E hoje eu vim compartilhando com os meninos do louvor, no sábado, na quinta-feira eu compartilhei com os meninos do louvor também. E aí a gente já começou a perceber já uma movimentação diferente já durante a semana. Tipo, os meninos, eu estava indo dormir, aí eu lembrei de você falando, falei assim, cara, vou orar de pé, senão eu sei que eu vou pegar no sono também. Começando a criar mais seriedade, sabe? Valorizar mais esse tempo. Então eu fiz esse memorial, que para mim é um memorial, é uma lembrança de que Deus está comigo, do derramar de Deus está sobre a minha vida, que é o símbolo que tem a cera sobre aquela garrafa, para mim é uma coisa muito preciosa. E é uma coisa muito minha e de Deus, porque ninguém acende aquela vela por mim. Sou eu que acendo. Interessante saber que isso foi uma experiência dele, pessoal, uma coisa que ele entendeu. Não queremos fazer doutrina que todo mundo agora, para orar, tem que ter vela. Não, você tem que ter um ambiente. Para ele fez sentido, porque aquilo remete a ele, enquanto aquela chama está ali acesa, a vida dele está sendo gasta na presença de Deus. E isso é que é importante, o mudar a forma para ter mais intimidade com Deus, mudar a forma de você agir para ter mais Deus presente na sua vida. E isso tem mudado, né, Gui? Você viu que, você mesmo falou que a turma tem sido abençoada, você tem visto resultado no trabalho, na sua casa. Sim. O favor de Deus está sobre você. Sim. Em diversas situações. Assim, meu discernimento parece que ele está mais aguçado. Parece não estar mais aguçado. Eu compartilhei com os meninos e aí cada um começou a criar o seu. Então eu tenho um discípulo, Gustavo, que ele está fazendo, ele pegou uma linha no caderno e todo dia que ele ora, que ele tem tempo com Deus, ele pinta uma linha. Então quanto mais linhas pintadas para ele, significa que mais tempo ele teve na presença de Deus. Sim, que legal. O Giovan, que é mais criativo, ele fez um desenho e parece como se fosse uma órbita, e tem o nome de várias pessoas. Então ele vai orando para essas pessoas, ele vai começando a riscar linhas. Então ele vê o nome das pessoas que ele orou e ele fez uma caixinha que ele escreveu assim, cartas para Deus. Que legal. Então ele começa a orar, ele começa a ter pensamentos, ele começa a escrever umas cartinhas para Deus e está enchendo essa caixinha. Então ele mandou uma foto para mim, já tinha várias. E aí ele já falando para mim assim, o Gustavo, no discipulado, em uma semana eu vi a transformação que foi. Com os comentários maduros, falei assim, Gustavo, você era meio cabeçudo, cara, mas você está falando umas coisas que tem muito sentido agora. O Giovan, a gente estava um ano, pelo menos, de oração, em luta para ele se consolidar. Você vê agora ele consolidado e orando por outras pessoas. Uau. O Camacho, ele começou a orar, ele fez a vela também. E ele estava compartilhando comigo essa semana, só na oração, vieram mais 7 pessoas para a célula dele em uma semana. Uau. Em uma semana, sem ele fazer ir atrás, assim, orando.
O poder da oração é tremendo, Gui. E olha, gente, a gente quis compartilhar isso, porque esse foi um dos benefícios que o Gui, por estar na casa dele, na época dessa pandemia, na época agora dessa quarentena, ele não vai sair pior, ele vai sair melhor. Eu me lembro que no domingo eu falei que nós não devemos fazer um para-brisa para nos proteger da tempestade, mas que nós devemos aproveitar a tempestade e os ventos da tempestade para nos movermos em direção a Deus. E esse é um exemplo que o Gui está trazendo. Ele está saindo quando terminar essa pandemia, quando terminar essa quarentena, muito melhor do que ele entrou. Por quê? Porque ele criou um hábito novo e ele está vendo que essa engrenagem que é a oração, que a gente vem falando, aliás, o tempo todo aqui na igreja, que isso move e ele começa a mover uma série de outras engrenagens ao redor e Deus azeita tudo isso com o Espírito Santo. Gui, eu estou muito feliz por essa experiência. Lembrando você que não é para você acender vela, a não ser que também tenha sentido, né? Eu não quero fazer essa doutrina, mas para ele foi muito bonito, e ele mostrou para mim, outro dia eu fui lá, olha, aqui é o meu cantinho, e aqui eu coloco a minha vela, e aqui eu tenho orado, e eu tenho gasto muito tempo precioso, e eu queria fazer uma última pergunta para você. Tempo gasto de oração, ele é um tempo gasto ou é um tempo economizado? É um tempo economizado. Por quê? É um investimento, porque o exemplo da célula que praticamente duplicou de tamanho, ele orou e Deus fez por ele. A gente está vendo assim, nós oramos e Deus se movimentando. Amém. Então a gente está vendo aqui assim, que ao orar, e o que eu estou falando para eles também é interceder pelos outros, é um passo de fé, porque enquanto você está orando pelos outros, você confia que Deus está cuidando das suas coisas. Sim. Que Deus está cuidando dos seus assuntos, que Deus está cuidando da sua vida. Então a proposta de Deus desse ano foi muito boa para você. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Que bom. Então você saiu ganhando. Sim, bastante. Mas com Deus a gente nunca perde, não é verdade? Com Deus sempre a gente ganha. Gui, eu quero te agradecer por esse lindo testemunho, essa linda depoimento que você fez, e eu fico feliz porque você trouxe uma forma que fez uma comunicação com os jovens, então fez sentido para eles e está movimentando a vida deles, e aí a gente vê o fruto. Sim, e aí o desafio dessa semana no Impulso foi: cada um vai criar o seu memorial, cada um vai criar a sua lembrança, cada um vai criar o seu memorial diante de Deus. Amém. E é orar, é interceder e encorajar. São essas três coisas. Eu vou orar, eu vou interceder pelos outros e eu vou encorajar os outros a fazer a mesma coisa. Eu estava achando que eu estava mandando a foto da vela acesa para o grupo que tem alguns líderes do Impulso, né? Aí eu segurei um pouco a onda, falei assim, o pessoal vai achar que eu tô meio assim, tô orando, tudo assim. Acendendo vela. E aí o pessoal já falando assim, cara, quando você for orar, manda a foto, porque vai lembrar que eu tenho que orar também. Esses dias eu estava esquecendo acho que o Moisés falou para mim. Assim, eu estava esquecendo, eu estava passando um dia e eu não tinha orado. Aí quando eu vi que você mandou a foto, eu falei, caraca, eu preciso orar também. Aí ele foi lá e fez o dele. Só que o Moisés ele é mais tecnológico. Tecnológico, ele baixou um aplicativo que tem uma vela. Esses jovens, pelo amor de Deus. Gui, muito obrigado por esse depoimento. Continua assim, inspirando essa moçada para orar. Porque, gente, se você aprender a ter Deus ao seu lado, você se torna invencível, porque Deus vai estar com você. Gui, muito obrigado. Vamos desafiar a igreja a fazer isso também? Acho bom. Eu fico preocupado da turma começar a comprar vela de 7 dias agora. Não é isso, não é superstição, cara. Gente, pelo amor de Deus. Não é místico, é apenas uma lembrança. Lembre que é um memorial. Se para você memorial é um cantinho, é uma coisa especial, a sua Bíblia, o seu caderno, faça um memorial e ali é o seu momento de encontro com Deus, simples assim. E você adquire esse hábito, que isso vai fazer com que Deus se mova. Enquanto você ora, Deus trabalha. Quando você não ora, você trabalha. Gui, muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado, gente. Beijo. Gente, adorei isso, achei muito criativo, e por isso eu quis compartilhar com vocês sobre esta situação que o Gui compartilhou com a moçada aqui da igreja. E como eu tenho falado, Deus está no controle, os céus não estão em crise, e nós precisamos, sim, da bênção de Deus. E quanto mais você orar, mais você
falar com Deus, melhor vai ser. Quanto mais você ter intimidade e construir um relacionamento com Deus, melhor vai ser. Eu quero incentivar você a aproveitar essa quarentena para que você cresça na presença de Deus. Quero compartilhar com você um texto da palavra em Gálatas, no capítulo de número 6. Abra comigo, ou se você não conseguir abrir, leia comigo pelo menos em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Veja, com esse depoimento do Gui, o que a gente percebeu? Semeadura no tempo com Deus, semeadura na oração. O que ele está colhendo? Deus está se movendo na vida dele, Deus está se movendo na vida dos discípulos, está criando uma atmosfera e um ciclo de bênção. Ele estando mais cheio de Deus, os discípulos ficam mais cheios de Deus, e ele começou a transmitir isso. O que ele está fazendo? Semeando espiritualmente e vai colher espiritualmente. Tudo que nós semearmos, ele tem a lei da semeadura e da colheita. É uma lei da Bíblia. O livro de Gênesis fala assim: toda semente que você plantar, ela vai dar segundo a sua espécie. Então, se você semeia a oração, você colhe presença de Deus, você colhe o mover de Deus, você colhe resultados sobrenaturais. Eu incentivo você fortemente a aumentar a sua intimidade com Deus. Faça do jeito que for. Para o Gui, fez sentido ele colocar ali um símbolo, para que ele ficasse focado, e toda vez que ele olhava aquele símbolo, que era aquela vela acesa, ali o seu altar estava aceso diante de Deus. Faça qualquer coisa que faça sentido para você, mas semeie. Eu quero falar uma coisa para você sobre a semeadura em dinheiro. Nessa época da pandemia, eu tenho ofertado muito mais do que eu estava ofertando. Por quê? Por causa desse texto. O que o homem semear, ele vai colher. Ora, se eu quero sair da crise abençoado, eu preciso lançar a minha semente. E não o oposto. Quando normalmente tem um momento de carestia, de dificuldade, a pessoa retém. Quando retém, ele já está atrapalhando e impedindo o futuro dele de novas colheitas. Eu tenho feito mais ofertas e maior valor. Por quê? É tempo de semear. Quanto mais eu semear, eu garanto no futuro a minha colheita. Então, se eu semeio oração, eu vou colher a presença de Deus, eu vou colher a intimidade com Deus, eu vou colher o sobrenatural. Se eu semeio finanças, se eu semeio dinheiro, eu vou colher o quê? Resposta de projetos, prosperidade e novas portas. Eu sei que talvez você esteja com dificuldade financeira, mas não deixe de semear, mesmo que seja como um grão de mostarda. Terminando esse culto, você vai para o seu aplicativo. Eu tenho uma boa notícia: fechamos negócio com um aplicativo muito completo, que vai facilitar a nossa transmissão, vai facilitar também a forma de fazermos a membresia e tudo, e vai facilitar também a sua oferta, porque com um clique, você não precisa sair do culto, aparece um botão, ofertas, você clica ali, continua assistindo a mensagem, e você pode ofertar enquanto você assiste. Esse aplicativo vai facilitar a nossa vida, e daqui mais ou menos um mês nós estamos com ele funcionando. Eu vou pedir para você baixar, e vai ter uma série, todas essas transmissões, tudo vai ser feito pelo aplicativo, vai ser muito mais fácil, não precisamos mandar o código, já vai cair ao vivo no seu celular, ou ao vivo na sua televisão, e eu estou me mexendo. Por quê?
eu não tenho que ficar protegido, mas eu tenho que aproveitar o vento da tempestade para impulsionar os projetos. E eu quero dar uma palavra para você: não retenha a semente, não coma a semente, mas coloque a semente no lugar certo, porque ela não nega o seu fruto. Quero orar por você, pela sua área financeira. Faça assim, aonde você está. Querido Deus e Pai, eu oro por estas pessoas agora, que estão representando a sua vida de trabalho, a sua capacidade produtiva, com as mãos estendidas. Senhor, nossas mãos estão vazias, mas que o Senhor encha agora as nossas mãos com sementes, encha agora as nossas mãos com ideias, encha agora as nossas mãos com contatos, com situações que abram as portas para nós. Senhor, nós queremos que cada semente que lançamos seja multiplicada a 30, a 60 e a 100 por um, e que a gente garanta a colheita, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. E nós não podemos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher se nós não desanimarmos. Senhor, tira o desânimo do teu povo e que possamos ofertar com alegria, com fé que aquela semente vai se transformar numa colheita. Eu abençoo em nome de Jesus, amém. Você tem aí o número da conta, para que você faça a sua semeadura, para que você faça a sua oferta, e Deus vai te abençoar. Deixa eu falar, nós nunca demos tantas cestas básicas como agora, e agora nós estamos ajudando alguns irmãos, de outra forma, conforme a necessidade, e tem gente que tem se disposto, eu quero ajudar, porque como é duro você não ter para onde correr, e a igreja, o Ministério Aliança tem tentado suprir o máximo das necessidades das pessoas, porque essa crise está chegando ao fim, e logo, logo tudo volta ao normal, mas nesse tempo, nós estamos semeando sem desfalecer. Que Deus te abençoe, e você tenha um coração generoso para a casa de Deus, e para as situações que se apresentam. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos receber uma palavra especial da nossa pastora Lúcia. Prepare o seu coração, minha querida, vem aqui e nos abençoe. Glória a Deus, que bênção. Tão bom ouvir palavras como essa, esse testemunho do Guilherme, porque realmente a base de tudo é a oração. É aonde, na presença de Deus, você encontra tudo o que você precisa. E a gente às vezes busca as coisas que nós precisamos em tantos lugares, menos no lugar que é para a gente procurar, que é na presença de Deus. Vamos orar agora para Deus falar conosco. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, em direção à necessidade de cada um dos Teus filhos. Que nesse momento o Teu Espírito Santo tome conta de tudo, de cada palavra falada, Senhor, e de cada coração que está ouvindo, para que o Senhor se revele a cada um dos Teus filhos, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, ou acompanhe a leitura da Bíblia em Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo do 8 ao 10, e nós vamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu quero ler essa palavra, dá para colocar aqui para mim, porque assim eu vou acompanhando com a mesma linguagem que vocês estão acompanhando, porque às vezes minha Bíblia é de outra linguagem. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Vamos parar nessa passagem aqui. Queridos, vou situar você a situação aqui, o que estava acontecendo nesse momento. Esse momento, nós sabemos até o momento que houve, quando José
foi um dos maiores do Egito, interpretou sonho. Outro dia, acho que foi até semana passada, o apóstolo Marco estava pregando sobre José, acho que foi, né, Marco? E aí foi aquela história, e José, quando trouxe o povo, a família dele para o Egito, eles eram no total, contando a família de José, 70 pessoas. E quando eles foram recebidos na terra do Egito, eles foram recebidos como a família daquele que era o segundo depois de Faraó, a maior autoridade do Egito depois de Faraó. Então, eles foram recebidos com muita cortesia, deixados ali, e com certeza havia um cuidado, porque ninguém tocaria naquele que era da família, daquele homem que só Faraó estava acima dele. Somente Faraó estava acima dele, nenhum outro. Então, nessa situação, o povo chegou ali. Mas se passaram 430 anos. E quando foram passando anos, a história de José foi se apagando. De geração em geração, já não sabiam da importância de José, o que José tinha feito para o Egito, o que aquela família representava naquele lugar. E aí chegou o momento de um faraó que para ele nem sabia da história de José. Ali diz exatamente: entretanto se levantou um novo rei no Egito, que não conhecera a José. Quer dizer que para ele José não tinha mais nada. E durante esses anos, o povo de Israel, de ser aquele que era parente do segundo depois de Faraó, aos poucos foi se tornando escravo do povo do Egito. Eles foram permitindo que ficassem lá, mas eles foram saindo de um lugar de honra e começaram a entrar num lugar de servidão, de dura servidão, um lugar de desonra, sendo tratados como um povo de menos qualidade, de menor importância do que o povo de Israel, do que o povo do Egito. Então, antes, a forma como eles olhavam era uma, mas de repente eles começavam a olhar para o povo hebreu como um povo desprezível aos seus olhos. Porém, Deus sempre abençoou o povo dele. E o povo dele começou a crescer e a ser numeroso demais. E os olhos de Faraó começaram a olhar para ele. O povo do Egito olhava, e o povo do Egito reconhecia que eles eram um povo mais forte do que o Egito. Eu quero que você entenda agora essa figura, porque é a partir daí que eu vou começar. Eu só estou dando pano de fundo para você. Os inimigos de Israel, o povo que escravizava Israel, sabia e reconhecia que aquele povo hebreu era muito mais forte, e que no momento que aquele povo percebesse a sua força, percebesse quem eles eram, eles não se submeteriam mais à escravidão. Uau! Espera um pouquinho, mas o que isso tem a ver conosco? Hoje o Senhor quer se revelar a você e tirar esse véu dos seus olhos, que fazem com que você não perceba e você não reconheça que você é muito mais poderoso do que o inimigo que se levanta contra você. A figura de Egito e do povo do Egito é uma figura do mundo e de Satanás e seus anjos, que se levantam para escravizar o povo de Deus. O povo de Deus muitas vezes é escravizado, muitas vezes ele fica amarrado e preso a situações, porque simplesmente ele acredita, ele se vê como pequeno e desprezível, ele se vê como vulnerável. Mas o interessante, queridos, é que o próprio inimigo sabe quem você é. O único que não sabe quem você é você mesmo.
Satanás, ao olhar para um filho de Deus, ele sabe o poder que há naquela pessoa. Satanás, ao olhar para uma família que ora, uma família que está na presença de Deus, ele sabe o perigo que aquela família é para o reino das trevas. Ele sabe que aquela família é poderosa, e por isso Satanás vem e começa a resistir o povo de Deus. Você pode perceber que aqui o faraó, ele sabendo que pela força ele não venceria o povo de Deus, ele fala: nós temos que ir contra eles com astúcia. E assim, Satanás se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, para nos convencer de que somos impotentes diante das situações que ele levanta contra nós. Para nos convencer que somos pequenos e desprezíveis. Ele se levanta com uma astúcia. Jesus certa vez falou: sede simples como as pombas, mas astuto como a serpente. A serpente nada mais é do que uma figura do inferno. E por que Jesus estaria falando para nós sermos astutos como o inferno? É para que nós possamos perceber a astúcia do inferno contra a nossa vida. Quais as mentiras que o inferno tem desenrolado diante de você, e que você tem acreditado, e tem tirado a sua força para lutar, e tem trazido medo para a sua vida. Nós já falamos várias vezes que a maior arma que o inferno usa contra o povo de Deus, na verdade são duas: é a dúvida e o medo. Já falamos isso tantas vezes nesse altar, mas ele continua usando a dúvida e o medo. Ele resiste, e o diabo tem sim um certo poder para nos resistir. E essa resistência, e usar pessoas para soprar coisas na nossa mente que podem nos trazer medo ou dúvida, fazem com que muito do povo de Deus comece a se apavorar. Sabe que teve uma vez que aconteceu isso no Velho Testamento, e que eu acho que é uma das passagens que eu mais gosto de ver, que está em deixa eu achar aqui, eu marquei aqui onde está. 2 Reis, no capítulo 6, o que aconteceu ali, onde a gente vai se deter mais no versículo 16 e 17. Mas, se puser pôr para nós, deixa ali, 2 Reis 6, 16 e 17, daqui a pouco eu vou ler. O que aconteceu ali, é que Eliseu, o profeta, Deus revelava para ele os segredos do rei da Síria, que queriam vir contra o povo de Deus. E toda a artimanha que o rei da Síria fazia para vir contra o povo de Deus, Deus falava antes com Eliseu. Eliseu ia lá, falava com o rei, e eles se preparavam, iam contra e venciam o rei da Síria. E o rei da Síria começou a ficar muito bravo, falou: como é que eles sabem tudo o que a gente está fazendo? Aí falaram: porque tem um profeta lá que chama Eliseu. Tem esse profeta? Pois eu vou mandar os meus carros, meus cavaleiros, vou mandar um exército, e eu vou acabar com esse profeta hoje. E o rei manda um exército contra um profeta. O inimigo precisa de um exército inteiro para ir contra você, meu amado. Mas mesmo assim, tem uma coisa que ele não conta. Vamos ler o que diz ali? Porque o servo de Eliseu começou a ficar apavorado. Ele olhou, ele saiu na portinha da casa, olhou, falou: meu senhor, tem um exército todo rodeando a gente. Vamos ler o que estava escrito ali. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 17, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Que não importa o exército que o inferno lance contra nós, não importa o exército que ele manda para nos amedrontar,
Se abrirmos os nossos olhos, vamos ver que aqueles que estão conosco, enviados do Senhor, são muito mais numerosos do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Nós precisamos abrir os olhos para ver o poder de Deus, e para que o diabo pare de prevalecer contra nós. O diabo tem prevalecido por causa da nossa ignorância. O diabo tem prevalecido muitas vezes porque ele tem conseguido nos convencer de que ele é mais poderoso do que aquele que está conosco. Nós não temos poder, é verdade, mas não é nós, não se trata de mim, se trata daquele que me adotou por filha e enviou anjos para guardar a minha vida. Teve certa vez que meu marido foi dado a ele no momento de oração, e um momento que nós passávamos por uma das guerras que a gente já passou na nossa vida, que são muitas, as guerras, e ele via 2 anjos grandes que me guardavam, não é isso, Marco? Tem anjos que te guardam, irmão, enviados do céu. Quando você ora, você pode, se Deus abrisse seus olhos, você veria uma roda de fogo ao redor da tua casa, que são os anjos, como diz ali, cavalos e carros de fogo, guardando aqueles que são separados por Deus. O nosso inimigo vê isso, mas nós precisamos começar a ver. Nós precisamos andar nessa revelação do céu e enxergar o poder que Deus colocou em nós. Ele colocou em nós o poder que estava sobre Jesus para fazermos as obras que Jesus fez e maiores do que aquelas. O poder em nós, ele vem a partir do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E quando nós somos tomados por isso, todo o cativeiro da nossa vida, toda a escravidão na nossa vida cai por terra. E a palavra de Deus diz, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Que liberdade é essa? As pessoas usam, né, o pessoal do louvor está acostumada, só para falar que a gente dança na liberdade. Vocês acham que é só isso? O dançar na presença de Deus é uma consequência da liberdade que Deus me dá na minha vida financeira, na minha vida de santidade, na minha vida espiritual, em toda a questão da minha vida, e aí eu danço com liberdade na presença do Senhor. Mas onde está o Espírito de Deus, a liberdade, ele é muito mais poderoso do que simplesmente essa questão, eu tenho liberdade para gritar, pular. Glória a Deus, eu também tenho e amo gritar e pular na presença de Deus, mas a liberdade que Deus quer te dar, é uma liberdade da escravidão do inferno, para que o inferno não determine mais quem você é. Não determine mais as suas atitudes, não determine mais o sofrimento da sua família, não determine mais as palavras que você fala. Seja livre pelo Espírito Santo de Deus. Há mais poder no teu louvor, na tua adoração, do que em qualquer outra hoste maligna pode existir. E em falar nisso, nós queremos domingo, nós vamos ter um culto de adoração profética aqui. Se preparem, porque vai ser diferente de tudo. Então, domingo já vai se preparando aí, gente. O nosso culto de domingo vai ser uma tremenda adoração profética, porque Deus tem me falado muito do poder da adoração. Preguei sobre isso na minha célula. Poder libertador da adoração. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Isso está em 2 Coríntios 3,17. A palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Filhos, é hora de dar um fim em filhos que vivem como escravos, porque não sabem a força e o poder que tem em Deus, porque desconhecem, porque o diabo ainda os engana, e acham assim, eu não tenho força para vencer isso. Em você, você não vai ter. Mas no Espírito de Deus que habita em você, você terá força para vencer sim.
no Espírito, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, é o Espírito que habita em mim e em você hoje. É o mesmo Espírito, amados, que fez Jesus conseguir vencer a morte. É o mesmo Espírito que foi disponibilizado, que foi nos dado como penhor. É o mesmo Espírito. O diabo vê, mas você não enxerga. E hoje o Senhor quer trazer esse tempo diz que seus olhos sejam abertos e você perceba que não há cadeias mais que o inferno possa colocar sobre você. Toda a cadeia de miséria e pobreza hoje vão cair em nome de Jesus. Toda a cadeia de enfermidades, de pessoas, eu não estou falando de um momento que você pega uma enfermidade, uma coisa ou outra, mas é pessoas que vivem enfermas, escravizadas pela enfermidade, enfermidades emocionais, enfermidades físicas, vão cair hoje, quando seus olhos forem abertos, e você conseguir enxergar a verdade. Hoje a verdade vai te libertar, a liberdade de vícios. Você que é um alcoólatra, viciado em drogas, e você acha que você não tem capacidade para isso, viciado em pornografia, hoje o Senhor abre os teus olhos, e você vai parar de ser enganado pelo inferno, e vai ser livre, livre. Chega do inferno escravizar o povo de Deus. Somos livres para adorar, somos livres para andarmos com as decisões do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Não somos mais escravos do diabo, não vamos aceitar mais a opressão do inferno na nossa casa e na nossa família. Seja no dia mau, o dia difícil, louve, exalte o nome do Senhor, porque você é livre para louvar e exaltar. E logo, toda essa astúcia que o diabo coloca para te resistir, ela é quebrada pelo poder da adoração. Sabia disso? O diabo às vezes resiste à chegada do emprego, o diabo vai resistindo, a gente vai orando, é uma guerra ali. E ele vai resistindo porque ele sabe, se eu resistir, ele vai achar que a oração dele não está sendo ouvida, ele vai parar de orar, ele vai parar de clamar, ele vai parar de adorar. Mas quando nós não paramos, estamos em guerra, não paramos de orar, não paramos de adorar, estamos no dia bom, não paramos de orar, não paramos de adorar, não paramos de declarar quem é o nosso Deus. Ah, minha filha, quebram-se as cadeias. Vamos cantar? Começa a profetizar agora na tua casa. Levanta em fé, abre teus olhos, que as vendas caiam agora. O diabo está olhando ali falando, esse povo é muito mais forte, numeroso do que nós. Que astúcia eu vou usar contra ele. E você vai se levantar e falar, diabo, nenhuma astúcia sua vai me tirar da presença de Deus. E hoje as cadeias vão cair na minha casa. Vão cair porque eu vou declarar, eu vou lançar a palavra profética e elas vão cair. À medida que elas vão adorar, a corte vai ministrar, os ministros vão ministrar aqui, e eles vão ministrar profeticamente. Eles vão trazer agora, dentro da tua casa, o poder, porque o Senhor está levantando um exército poderoso, e cadeias vão cair, oh aleluia. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou.
se afirmam ver, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover, mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos fazer uma corrente de oração aí onde você está. Coloque a mão na altura do seu coração e vamos nos unir em oração. Um só propósito: o que duas pessoas concordarem na terra será concedido pelo Pai que está no céu, disse Jesus. Ore comigo: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu recebo esta bênção de ter os meus olhos abertos. Abre os meus olhos espirituais, assim como o Senhor fez com o servo de Eliseu, que eu veja os exércitos celestiais, que eu veja a operação dos céus opera na minha casa. Senhor, eu coloco as minhas finanças nas tuas mãos. Eu coloco a saúde da minha família nas tuas mãos. Eu coloco o nosso futuro nas tuas mãos. Eu coloco o emprego de todos que estão nessa casa nas tuas mãos. Aplica o teu sangue sobre nossa vida. Aplica o teu sangue e os teus anjos agora formem um cerco de proteção. Eu abençoo a tua vida. Fala assim comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque eu sou teu filho e o Senhor me protege. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu recebo a tua bênção. Minha casa é abençoada, minha família é abençoada. O mal não tem poder para entrar nessa casa, em nome de Jesus, amém. Nós recebemos alguns pedidos de oração depois do culto de domingo, então agora eu quero orar. Senhor, eu oro agora pelo João Cassiano da Silva, que está, ó Deus, da UTI, acometido de Covid. Em nome de Jesus, levanta este homem. Levanta este homem, vence esse mal, vence esse vírus em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela irmã da Hilda, lá de Presidente Prudente, oh Deus, que sofreu um acidente e ela está também na UTI. Coloca as mãos sobre ela, Senhor, onde quer que ela esteja agora, e sobre toda a família. Levanta esta mulher, Senhor, que ela possa ser restaurada, em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração. Muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. E eu oro por todo o Ministério Aliança, eu oro pelos nossos parentes, eu oro pela nossa casa, eu oro pela nossa saúde, eu oro para o sustento das famílias. Abre portas, cuida do teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Recebe essa intercessão e siga orando pela tua casa.
cobre a tua família. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, como nós temos falado. No mês de maio é mês da oração, 3 vezes por dia. É mês de clamarmos a Deus. É mês de você proteger a tua casa. Não deixa nenhuma brecha, nenhum desânimo, nenhuma má palavra, nenhuma má informação entrar na sua família. Blinde a sua casa em nome de Jesus. Eu quero terminar essa reunião te abençoando agora, e depois nós vamos terminar adorando a Deus juntos. Uma ótima noite para você, uma ótima semana para você, e o favor de Deus e a bênção de Deus está sobre a tua vida. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos agora. Senhor amado, eu abençoo com a unção, com a presença, com a força que vem dos céus. O sangue de Jesus sobre a tua vida. O sangue de Jesus te protege. O sangue de Jesus traz alegria, traz paz. Esta casa é uma casa abençoada. Eu abençoo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja agora sobre a tua vida. Amém e amém. Vamos terminar essa reunião adorando juntos. Aleluia! Tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que